gente volta a falar sobre, ainda pegando como gancho, o Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado, dia 8 de março, para falar um pouco mais sobre justamente os projetos em análise no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara Federal, os direitos nas políticas públicas para as mulheres, principalmente as mulheres que são vítimas da violência doméstica, do feminicídio, esse que é um mal que deve ser combatido por todos nós diariamente. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, conversar com a gente, nós recebemos aqui nos estúdios do Notícias do Dia a advogada Kênia Caldas, que vai nos explicar um pouco desses projetos, ela que atua na área do direito das mulheres e também faz parte da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Bom dia, doutora. Um prazer receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Bom dia, é um prazer falar sobre um tema tão relevante, principalmente nesse mês de março, que nós estamos aí há 2 dias, que foi o Dia Internacional da Mulher, mas devemos ter um alerta, não é somente homenagens, mas luta pela essa transformação dessa igualdade de gênero e dos direitos da mulher. É isso, doutora. E a gente lembra, né, que nos últimos anos, desde que houve esse discurso amplamente disseminado Brasil afora, o Congresso ele tem debatido alguns projetos de leis, principalmente no que se refere à Lei Maria da Penha, que é aí, de fato, esse divisor de águas no direito das mulheres, na luta pela defesa da mulher que sofre violência principalmente, mas é preciso avançar em outros segmentos, né, na inserção dessa mulher no mercado de trabalho, na igualdade, de fato, do salário. A gente acaba tendo alguns desses projetos que também trazem proteção à mulher. Eu queria que a gente destacasse alguns dessas propostas mais relevantes, né, no que se refere à defesa da mulher, à questão da igualdade salarial, do mercado de trabalho, as oportunidades. Qual desses projetos em tramitação atualmente podemos destacar? Bom, antes de falarmos sobre o projeto, a gente tem que falar sobre a Lei Maria da Penha, que foi uma lei que trouxe realmente a proteção à mulher. E por ter lacunas nessa lei, foi necessário criar alguns projetos, né, algumas leis para suprir essas lacunas. Né? Uma que foi aprovada recentemente, essa lei do feminicídio, para que a gente pudesse ter um aumento de pena, uma autonomia do crime de feminicídio, que antes era apenas uma qualificadora. Então, foi aprovado o projeto de lei e a lei já está em funcionamento para a proteção da mulher, onde a gente vai ter aí uma pena de até 40 anos de reclusão para quem cometeu feminicídio contra a mulher. Além disso, nós temos outros projetos tramitando aí na Câmara para reforçar essa questão da violência contra a mulher. Dentre eles, nós temos um projeto que afasta o agressor, o funcionário público, além de prejudicar sua remuneração em caso de violência contra a mulher. Então, esse é um projeto que realmente, quando se mexe no bolso, a gente sabe que dói mais e, por isso, é um projeto que deve ser aprovado para que haja realmente uma efetividade nesse afastamento de um agressor do funcionarismo público. E aí a senhora falava sobre a questão do feminicídio, porque de fato continua sendo uma realidade alarmante no Brasil, e a gente precisa destacar sempre quais as medidas legais, né, a gente fala, podem ser aprimoradas nesse sentido. A gente falou já da questão do funcionário público, que pode ter de fato ali perdas salariais, né, nos seus vencimentos, que podem acabar sendo afetados, mas a gente pode inclusive também garantir que o feminicídio não venha a acontecer, né? Porque sabe que essa mulher ela vem sofrendo violência doméstica, patrimonial, psicológica, de fato são diversas as violências até chegar ao feminicídio, que é o ápice de fato ali, quando eu costumo dizer que toda a sociedade errou, né, em não ouvir essa mulher, em não acolher essa mulher. Queria que a gente pudesse destacar também quais são alguns desses mecanismos que podem ser aprimorados. Aqui a gente sabe que o Piauí se destacou criando uma delegacia de gênero apropriada, mas muitas vezes essa mulher não tinha uma escuta ativa, qualificada, né, desde os primeiros momentos.
acabava sofrendo até outras violências quando ia prestar um depoimento, prestar um boletim de ocorrência. E aí, nesse sentido, quais avanços e lutas ainda precisam ser aprimoradas para que essa mulher que sofre violência em casa não chegue a ser mais uma vítima do feminicídio? É importante a gente ressaltar que um ponto mais relevante da Lei Maria da Penha foi a medida protetiva. Mas essa medida protetiva, ela teve ao longo do tempo que ser também aprimorada. E uma das PLs que estão em tramitação é exatamente para reforçar essa medida. Como seria esse reforço da medida protetiva? A mulher, no momento que ela está sofrendo a violência, ela não precisa esperar que seja uma violência física. Ao momento que essa violência já está acontecendo, ela já pode pedir uma medida protetiva em uma violência psicológica, em uma violência moral, para que ela já se resguarde de um possível feminicídio. Então, dentro dessa medida protetiva, ela pode já estar se resguardando para que não ocorra um futuro feminicídio. Nós tivemos aí esse ano de 2024, mais ou menos quase 1.500 feminicídios. Mesmo com a medida protetiva, a gente tem que abrir esse alerta. Por quê? Porque se não houver a medida protetiva, não há a notificação. E essa subnotificação é que faz com que a violência aumente muito mais. Então, a medida protetiva, uma das PLs que está em tramitação, é que dentro da medida protetiva também tenha o monitoramento eletrônico daqueles agressores. E isso é muito importante, porque muitas vezes eles quebram essa medida protetiva. E com o monitoramento eletrônico, eles vão poder estar aí sendo monitorados e evitar que voltem a agredir. Perfeito, doutora. E a gente falava justamente sobre essas possibilidades que hoje a Lei Maria da Penha também trouxe, o resguardo, mas ainda assim, por mais que a gente discuta e traga à tona essa temática, a gente sabe que muitas mulheres ainda têm dificuldade em fazer a denúncia, né? São muitas os questionamentos que ela se faz, né? A questão patrimonial, muitas vezes a independência financeira, que dependem financeiramente dos maridos, tem a dependência emocional, mas outras estão decididas a fazer essa denúncia, sim. Só que não sabem de que forma podem chegar. Então, assim, eu gostaria que a senhora pudesse levantar alguns pontos jurídicos, né, algumas recomendações jurídicas de como essa mulher pode fazer essa denúncia, de como ela pode se resguardar também, já desde o primeiro momento, né, para solicitar essa medida protetiva, para sair do ambiente de casa, para ser acolhida em um local, né, e receber também ali toda essa orientação de que vai estar, de fato, protegida. Porque muitas vezes essa mulher não tem nem para onde ir, né, vive diariamente com o agressor, está decidida a fazer a denúncia, mas se voltar para casa pode correr o risco de nem mesmo ser contemplada com a medida protetiva, de quando chegar em casa e voltar para a sua residência já está realmente com o seu agressor à sua espera. E aí, nesse sentido, existem alguns abrigos de acolhimento, existe algumas também, a própria comissão da mulher que pode atuar no sentido da defesa dessa mulher. Que essa mulher, de como procurar essa ajuda, né? Porque muitas vezes essa mulher que, inclusive, pode não estar acompanhando, mas você que acompanha aqui nosso programa, conhece alguém que está vivenciando isso e não sabe como procurar ajuda, a quem recorrer nesses momentos. Bom, é importante a gente ressaltar aqui que nós temos órgãos que apoiam essas mulheres que estão sofrendo violência. No Piauí, nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, que lá ela tem um aparato completo para receber você que está sofrendo de algum tipo de violência e te encaminhar para um primeiro passo. Nós precisamos colocar essa mulher num ambiente seguro. Nós temos aqui também casa-abrigo, mas lá elas vão direcionar, né, tanto com o jurídico quanto com esse abrigo, para que você saia desse ambiente de agressão. No momento que você está sofrendo agressão, também nós temos uma delegacia virtual, que você pode fazer a primeira denúncia, ou ir diretamente na Casa da Mulher Brasileira, e lá você vai ter o passo a passo
como você pode registrar um boletim de ocorrência, como você vai pedir essa medida protetiva e como vai ser esse seu afastamento. O acompanhamento é total para que você realmente tenha essa força e dizer a você não está sozinha, não deixe de denunciar um caso de violência. Dentro desse sentido também da pauta do feminicídio, da conversa, a gente sabe que a legislação brasileira hoje ela aborda o feminicídio de forma mais clara, né, desde a implementação e aprimoramento da Lei Maria da Penha, e isso tem tido um impacto também nas taxas de homicídios de mulheres. Nesse sentido, eu queria que a gente discutisse um pouco mais sobre o que a sociedade como um todo pode fazer para que as mulheres vítimas de violência se sintam mais seguras, né? Tanto em buscar apoio e denunciar os agressores, como em ter, de fato, ali pessoas engajadas no aprimoramento das leis, nas discussões legais à sua proteção. Bom, o que a gente normalmente orienta é que você não fique fora de uma palestra, de um conhecimento que é dado tanto pela OAB quanto pelos órgãos municipais e estaduais, porque aí você vai saber o caminho que você pode ter para evitar que essa violência perdure. Nós estamos realmente a passos de melhorar, mas ainda falta muito. O nosso cenário da violência contra a mulher, da desigualdade, ainda é muito grande. Então, a gente precisa realmente trazer essas informações, tanto que a gente está aqui hoje para trazer um pouco dessas informações e falar para que todas as mulheres busquem realmente essa proteção, porque existem órgãos, né, que podem te dar essa proteção. Não tenham medo de procurar uma delegacia, eles estão preparados. Nós deveríamos hoje já ter uma delegacia que funcionasse 24 horas, uma delegacia da mulher, mas isso ainda está em trâmite. Mas nem por isso você deve deixar de procurar essa delegacia. O acolhimento de uma mulher que está sofrendo uma violência deve ser integral e com bastante cuidado. A gente sabe que nos últimos anos a gente tem disseminado as informações, as pessoas têm ficado mais conscientes dos seus direitos, as mulheres antes não sabiam, inclusive, que aquilo que estavam vivendo em casa era um tipo de violência. Muitas vezes, como a senhora já até colocou aqui, não precisa chegar à violência física, mas à ameaça, a retirada ali realmente até do direito de ir e vir, né, do que vestir, de com quem se relacionar, de com quem pudesse falar ou não, enfim. E isso também muito atrelado à pauta do feminismo, né, das mulheres que têm ido às ruas, à luta, em busca dos seus direitos. E aí, nesse sentido, também acaba impactando lá na ponta de quem acaba tramitando as leis, elaborando as leis, uma relação muito próxima, né? Eu queria que a senhora pudesse também discorrer um pouco da relação entre o feminismo e a elaboração de leis que protejam as mulheres aqui no nosso país. Para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje, nós tivemos uma luta inicial de muitas mulheres para que elas fossem vistas, né? Então, nós estamos hoje há 10 anos da criação da lei do feminicídio. E a gente vê um cenário ainda que hoje nós precisamos estar em luta constante para que nossos direitos sejam resguardados. Nós lutamos desde o início para começar a ter direito a trabalhar, a ter direito ao voto, a ter direito ao nosso próprio corpo, quando no momento que nós não podíamos, tínhamos que pedir permissão para fazer uma simples cirurgia, uma cesárea. Então, a gente vê que essa luta é constante, embora nós também tenhamos ainda um projeto de lei para que haja uma paridade dentro da Câmara, Senado, câmaras municipais legislativas, mas essa luta são de várias mulheres. Nós buscamos colocar essas mulheres no lugar de direito para que elas possam também ter a aprovação desses projetos, que são muitos projetos de lei contra a violência à mulher. Mas como nós estamos em minoria, não adquirimos ainda, dentro desse legislativo e nem do judiciário, uma paridade, a nossa luta é constante. Então, nós devemos procurar
votar em mulheres, nós devemos procurar exigir os nossos direitos, especialmente ficar atento à violência contra a mulher. Tá certo, eu quero então agradecer os esclarecimentos. É sempre muito importante a gente discutir essa pauta, não só por ser o mês de março, não só por ser o Dia Internacional da Mulher, mas deve ser uma pauta diária na sociedade, pela importância e pela urgência, né, pelos anos de atraso no avanço às políticas públicas do direito às mulheres, né, ao feminicídio, contra o feminicídio, na luta de fato da proteção para essa mulher que por anos, né, numa cultura enraizada, machista, patriarcal em que vivemos, foi de fato desrespeitada, sofreu diversos tipos de violência e sofre. Afinal de contas, nosso país ainda amarga em números de fato preocupantes, alarmantes nessa mulher que sofre a violência doméstica, até mesmo o feminicídio. Muito obrigado, doutora. A gente conversou aqui com a advogada Kênia Caldas, que atua no direito das mulheres, que também é membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada e que está aqui para esclarecer para a gente, pôde esclarecer um pouco mais sobre essa pauta. Eu que agradeço, quero deixar aqui que o mês de março é um mês de homenagem, mas muita luta, nós continuamos aí e dizer para você que você não está sozinha. Nós estamos juntas nessa luta e vamos conseguir vencer a violência contra a mulher. Muito obrigada. Obrigada, senhora.